A média diária de mortes pela doença do coronavírus de 2019 nos últimos 7 dias caiu 3% em uma semana, quando foram registrados mais de 1.800.000 contágios, 500 mil deles na Índia. O Peru, o México, a Colômbia e a Argentina apresentaram tendência de alta da contaminação. A Argentina passou o Chile em número de casos confirmados, é o quinto país da América Latina. No mundo inteiro, houve até hoje 25.750.000 infectados, 857.000 mortes e mais de 18 milhões de pacientes se recuperaram, embora muitos apresentem sequelas que podem ser de longo prazo. Total de casos diários chegou a um pico de quase 292 mil em 31 de julho. Nos últimos dias, o pior foi 28 de agosto, com pouco mais de 285 mil casos novos. Os Estados Unidos registraram na segunda-feira menos de 34 mil novas contaminações, o menor número diário de casos novos desde 22 de junho. O estado de Iowa tem o maior crescimento do contágio por habitante. A força-tarefa da Casa Branca recomendou o uso de máscaras e o fechamento dos bares. O total de casos confirmados nos Estados Unidos ultrapassou 6 milhões e o de mortes se aproxima de 185 mil. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial e 22% das mortes pela Covid-19. Se tivessem mantido a mesma proporção, 145 mil vidas teriam sido poupadas. No Brasil, foram mais 1.166 mortes em 24 horas e quase 41.900 casos novos, totalizando 122.681 mortes e mais de 3.952.000 casos confirmados. Em mais uma declaração de rebeldia inconsequente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, sabotando os esforços do seu próprio governo mais uma vez. Dezenas de milhares de crianças voltaram às aulas na Europa, mas aumentam os riscos de contaminação de adultos por crianças e adolescentes, na verdade. Cerca de 20% dos menores de idade que pegam o vírus não apresentam sintomas, mas podem transmitir a doença para os mais velhos durante 3 semanas. Hong Kong iniciou um programa de testagem em massa de toda a população de 7.450.000 habitantes. A atividade industrial da China cresceu em agosto no ritmo mais forte em quase 10 anos. O comércio internacional caiu 12,5% no segundo trimestre. E o Produto Interno Bruto do Brasil teve uma perda histórica de 9,7% de abril a junho, revelou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Houve uma queda de 12,3% na indústria e 9,7% no setor de serviços, que é o maior. Só a agricultura cresceu e apenas 0,4%. O consumo das famílias recuou 12,5% e o investimento 15,1%. O ministro Paulo Guedes disse que é o barulho do raio que caiu em abril. A expectativa é que o Produto Interno Bruto só volte ao nível de 2019 no segundo semestre de 2022 e que o déficit público perdure mais 13 anos. Nesta terça-feira, o governo anunciou a prorrogação até o fim do ano da ajuda de emergência, que vai passar de R$ 600 para R$ 300 por mês. Diante da queda do PIB, o governo e líderes do Congresso prometeram acelerar a reforma administrativa para reduzir os gastos públicos, especialmente com funcionários. A economia da Índia foi ainda pior que a do Brasil, teve um recuo de 23,9% no segundo trimestre e deve sofrer uma queda de quase 11% no ano fiscal que termina em março de 2021. Na Austrália, a economia recuou 7% no segundo trimestre, como o PIB havia baixado 0,3% no primeiro trimestre. A Austrália entrou oficialmente em recessão depois de 28 anos de crescimento ininterrupto. Os serviços caíram 17% e o consumo das famílias 12%. Foi o pior desempenho desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas menor do que a queda do PIB nos Estados Unidos, no Japão e nas grandes economias da Europa. O banco Goldman Sachs
prevê que os preços do petróleo subam para $65 por barril com a retomada do crescimento da economia no início de 2021. Atualmente, o barril de petróleo está cotado entre $42 e $46, dependendo do tipo. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro também com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.